paz do Senhor seja contigo, a paz do Senhor seja sobre a tua vida, a paz do Senhor Jesus Cristo, ela venha reinar sobre a tua família. Louvado seja o nome do nosso Deus que vive e reina para todo sempre. Neste momento, quero convidar você para uma breve meditação na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se encontra no livro de Éfesos, no capítulo 2 e o seu verso 4, louvado seja Deus, e nos diz assim a palavra de Deus: Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Louvado seja Deus. Versículo 8: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para ninguém se glorie. Louvado seja o nome do nosso Deus, e vive e reina para todo sempre. Meus amados irmãos, o que seria da nossa vida se não fosse a misericórdia do Senhor? A Bíblia nos diz que as misericórdias de Deus, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Louvado seja Deus. Eu e você só estamos aí por causa da misericórdia do Senhor. Eu e você só estamos de pé por causa da bondade do nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Deixa eu lhe trazer uma história. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou todo o seu exército celestial. Louvado seja Deus. Deus criou os animais, mas Deus também criou o homem. Diz a Bíblia que Deus criou o homem do pó da terra. Louvado seja Deus, fazendo um boneco. Louvado seja Deus, e dando, assoprando nas suas narinas, louvado seja Deus, o espírito de vida, o fôlego de vida. Louvado seja Deus. Aquele boneco passou a ter uma forma humana. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele boneco passou a existir através do Espírito Santo de Deus, e Deus lhe dá o nome de Adão. Louvado seja Deus. Assim Deus criou a raça humana, assim Deus criou o homem e a mulher. Louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela nos diz: o Senhor Deus, havendo criado o homem, havendo criado o jardim do Éden, Deus pôs o homem no jardim do Éden, para que o homem cuidasse do jardim do Éden, para que o homem tomasse conta do jardim do Éden. O Senhor disse para Adão: olha, Adão, de todas as aves que está no jardim, todas elas você podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim, dela você não comerás. Louvado seja o nome do Senhor. Foi isso que o Senhor Deus ordenou a Adão, mas o homem desobedeceu o mandato de Deus. O homem desobedeceu o princípio do Senhor Deus. Louvado seja Deus. O homem deixou-se ser enganado pela sua mulher, e foi enganada pela serpente. Louvado seja Deus. E comeu do fruto a qual o Senhor Deus tinha ordenado para que Adão não comesse. Mas, meus amados irmãos, através dessa desobediência, o pecado passou a reinar no mundo. Através desta desobediência, o homem perdeu a imagem de Deus. O homem perdeu a semelhança de Deus. O homem, louvado seja Deus, perdeu a sua comunhão para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O homem tinha o privilégio de, no virar da tarde, todos os dias, Deus descia para conversar com Adão. Louvado seja Deus. Mas o homem perdeu, devido à sua desobediência, a intimidade, a comunhão com Deus. Nós estávamos afastados da comunhão com Deus. Perdemos a imagem e a semelhança que nós tínhamos do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estávamos desarrados, sem ovelha, sem pasto, sem pastor. Louvado seja Deus. Mas Deus, em todos os momentos, Deus preparou um escape para o homem. Louvado seja Deus. Deus iria tratar com o homem de uma forma maravilhosa, mas para isso havia uma promessa. Louvado seja Deus. Depois de Deus ter julgado a serpente, a mulher e Adão, Deus julgou o mundo também, mas Deus deixou uma promessa e da semente da mulher, louvado seja Deus,
nasceria um e um seu calcanhar esmagaria a cabeça da serpente. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai se cumprir no nascimento de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, quando o Senhor Jesus veio a este mundo em forma de homem, quando o Senhor Jesus veio a este mundo assumindo, louvado seja Deus, levando sobre si as nossas culpas, levando sobre si as nossas dores, levando sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia nos diz que o castigo e nos traz a paz hoje estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Louvado seja o nome do nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Agora o apóstolo Paulo, ele vai nos falar acerca da salvação. O apóstolo Paulo vai nos dizer que a salvação ela não é de graça, a salvação não é pelas obras. Louvado seja Deus. A salvação não é por aquilo que eu e você fazemos, mas a salvação é pela graça, e a graça é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já disse, nós estávamos desgarrados, nós não tínhamos paz, nós não tínhamos Deus em nossos corações, nós estávamos como uma folha seca, caída no chão, e vai para onde o vento levar. Assim era a vida do ser humano sem Deus, assim era a vida do ser humano, louvado seja Deus, e não tinha o Deus de Israel no seu coração. Mas, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo vai nos dizer, louvado seja Deus, no capítulo 2 e o seu verso de número 4, mas Deus, ele já começa, mas Deus, e é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, e nos amou. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus, e vive e reina para todo sempre. O amor de Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus nos encontrou. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Nós não tínhamos direito ao acesso diante de Deus, nós não tínhamos mais a comunhão para com Deus. Louvado seja Deus. Estávamos sendo desprezados, estávamos sendo sem comunhão diante do Senhor, mas o amor de Deus nos encontrou. O amor de Deus, louvado seja Deus, que coisa maravilhosa. O apóstolo evangelista João vai dizer no capítulo do seu livro, e leva o seu nome, São João, no capítulo 3 e o verso 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, ele deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Louvado seja Deus. Através da morte de Jesus Cristo, através do brado de Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, quando ele disse, Pai, está tudo consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia vai nos dizer que o véu que nos separava, louvado seja Deus, ele se rasgou de alto a baixo. Louvado seja Deus. E agora nós temos comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Nós temos acesso com Deus através do amor de Jesus Cristo. Nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, nós não somos salvos pelas nossas obras. Muitos se enganam quando dizem e vai fazer uma caridade, uma oferta de caridade, quando vai dar algo para alguém, pensando que vai receber a salvação através desses atos. Não, meu irmão, a nossa salvação, ela está em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no seu capítulo 19, louvado seja Deus, vai nos trazer a história de Zaqueu. Um homem que tinha tudo, um homem que era muito rico, porém não tinha paz, porém não tinha liberdade, porém não tinha a alegria, porém não tinha o convívio da sua família, dos seus familiares, porque era um homem que possuía muito dinheiro, mas que ganhou esse dinheiro ilicitamente. Meu Deus, como tu és tremendo, Senhor. Ele ganhou esse dinheiro ilicitamente, louvado seja Deus, ou seja, estava roubando porque ele era cobrador de imposto, roubava do povo judeu para dar ao povo romano. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas, meus amados irmãos,
cresceu em Zaqueu, no coração de Zaqueu, um desejo de encontrar Jesus, um desejo de saber quem é Jesus. Louvado seja Deus. Zaqueu tinha tudo, tinha todo o dinheiro que ele precisar, mas existia, louvado seja Deus, um vazio no coração de Zaqueu. Existia um abismo no coração de Zaqueu. Nada poderia preencher aquele vazio que se encontrava no coração de Zaqueu. A Bíblia vai nos dizer: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Louvado seja Deus, bendito é o nome do nosso Deus. O que adianta o homem ter o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Era o caso de Zaqueu. Zaqueu, ele tinha tudo, Zaqueu, ele tinha todos os bens, todas as fortunas, mas não tinha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. O que adianta Zaqueu ter tudo aquilo ali e não ter felicidade, e não ter paz diante do Senhor? O que adianta para Zaqueu ter todo o dinheiro? Não estou dizendo aí que o dinheiro é ruim, não estou dizendo aí que o dinheiro é mau. Louvado seja Deus, o dinheiro é bom em determinados momentos, o dinheiro é bom, mas o dinheiro, ele não traz a paz que eu e você precisa. O dinheiro, ele não preenche o vazio que existe no meu e no teu coração. Louvado seja Deus. Mas Zaqueu, louvado seja Deus, ele decidiu preencher o vazio do seu coração através de Jesus Cristo. Ele foi conhecer quem era Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele iria saber quem era Jesus. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Zaqueu foi ao encontro de Jesus, mas ao redor de Jesus estava uma grande multidão. A Bíblia nos diz que Zaqueu, ele era de pequena estatura, louvado seja Deus. Porém, ele não conseguia ver Jesus por causa do seu tamanho, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali existia uma figueira muito brava. Zaqueu colocou no seu coração: eu vou subir nesta figueira. Ele não se importou, louvado seja Deus, com os espinhos que havia na figueira. Ele subiu ali para ver quem era Jesus. Zaqueu estava com sede espiritual. Zaqueu estava com um desejo no seu coração de saber quem era Jesus, o homem que vinha operando milagres, o homem que vinha realizando milagres, o homem que vinha preenchendo, louvado seja Deus, os corações das pessoas com a palavra acerca do reino dos céus. Zaqueu de repente está em cima daquela árvore, louvado seja Deus. De repente, Jesus para ali, aonde Zaqueu está, embaixo de Zaqueu, louvado seja Deus. Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua asa. Louvado seja Deus. A graça é Jesus Cristo preenchendo o vazio que havia no coração de Zaqueu. A graça é Jesus Cristo, louvado seja Deus. Agora veio dar paz a Zaqueu. A graça é Jesus Cristo, louvado seja Deus, veio preencher a mente, a alma e o coração de Zaqueu. De repente Zaqueu se sente leve, de repente Zaqueu sente a paz no seu coração, de repente Zaqueu sente o desejo da alegria, o desejo de viver. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça, nós somos libertos pela graça, nós somos transformados pela graça. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumido. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o nome do nosso Deus, e só estamos aqui pela misericórdia de Deus. Só estamos de pé porque o Senhor Jesus, através da sua misericórdia, através do seu amor, Ele tem nos alcançado, Ele tem nos transformado, Ele tem preenchido o vazio que há no meu e no teu coração. Louvado seja Deus. E a palavra continua dizendo, louvado seja Deus, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e
pela graça sois salvo. Nós outrora estávamos mortos espiritualmente, nós outrora tinha ofendido a Cristo, nós estávamos mortos, sem Deus, sem paz, sem rumo, sem direção para a nossa vida. Louvado seja Deus. Mas agora, como diz o apóstolo Paulo, nós encontramos a salvação e vem através de Jesus Cristo. A nossa salvação, ela só depende de Jesus Cristo. A nossa salvação, ela não depende de homem. A nossa salvação, ela não depende de placa de igreja. A nossa salvação, ela depende de Jesus Cristo. A partir do momento que eu e você nos colocarmos na presença do Senhor, a partir do momento que eu e você abrir os nossos corações, louvado seja Deus, o Senhor Deus vem fazer morada na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E pela graça sois salvo, e pela graça sois salvo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo vai nos dizer, louvado seja Deus, a Bíblia nos diz que o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, estava um espinho na carne. A Bíblia não fala se era uma doença, a Bíblia não fala se era outro tipo de coisa, a Bíblia diz que era um espinho, e aquilo vinha afligindo o oração de Paulo, aquilo vinha afligindo a alma de Paulo, aquilo vinha tirando a paz de Paulo. De uma certa forma, e Paulo ele foi orar, ele foi buscar a Deus, ele foi interceder a Deus para que o Senhor Deus tirasse aquele espinho ou aquela enfermidade do seu corpo. Louvado seja Deus. A Bíblia nos diz que Paulo orou incessantemente, buscando em Deus a sua libertação, buscando em Deus a sua paz. Mas, meus irmãos, o Senhor Deus responde para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Louvado seja Deus, bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça de Deus, ela basta na minha e na tua vida. A graça de Deus é suficiente, louvado seja Deus, para preencher o vazio dos nossos corações. A graça de Deus, ela é suficiente para nos dar paz. A graça de Deus, ela é suficiente para transmitir a alegria, para preencher o vazio do nosso coração. Louvado seja Deus, para acalmar o nosso coração. A graça de Deus, e pela graça nós somos salvos. Louvado seja Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do nosso Deus, e vive e reina para todos sempre. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela graça por meio da fé. A salvação nós não vemos, mas através da fé, através dos nossos olhos espirituais, nós alcançamos a salvação. Através da fé nós alcançamos a nossa salvação. Louvado seja o nome do nosso Deus, e é soberano. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, e eu convido a você e abra o teu coração para esta graça, e é Jesus Cristo. Eu convido a você, talvez você se encontra um coração, louvado seja Deus, vazio, desesperado, angustiado, sem paz, sem solução. Louvado seja Deus para os teus problemas, e eu apresento para você neste exato momento Jesus Cristo, a graça e liberta. Eu apresento para você Jesus Cristo, a graça e transforma. Eu apresento para você Jesus Cristo, a graça e entra e penetra no teu coração, na tua alma, na tua mente. Louvado seja Deus. Jesus Cristo, ele conhece o meu e o teu problema, e Jesus Cristo está pronto para sancionar o teu problema. Jesus Cristo está pronto para dar a paz que você precisa. Então somente basta eu e você abramos os nossos corações e deixamos o Senhor Deus falar conosco. Louvado seja Deus. E esta palavra, meu amado irmão, venha impactar o teu coração. E esta palavra, minha amada irmã, venha transformar a tua vida. E esta palavra venha dar paz de espírito para a tua alma. E esta palavra venha trazer ao teu coração
coração a esperança a qual você precisa, e a nossa esperança é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Meu nome é Luiz Mauro, louvado seja o nome do Senhor, e convido a você a se inscreva no meu canal, dê um like, louvado seja o nome do Senhor, compartilhe com mais alguém esta mensagem, louvado seja Deus. Deixa o seu pedido de oração e eu terei o maior prazer, louvado seja Deus, de estar orando por você. Terei o maior prazer de apresentar ao Senhor os teus problemas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, fique na paz, fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém.